A gente já cansou de dizer, os animais que são os predadores naturais, né? Como não existe, professor, como a gente fazer isso acontecer do dia para a noite, né? Restaurar toda essa cadeia alimentar com esses animais, qual é a principal medida hoje? Para se evitar realmente, tomar certo cuidado, se vai mexer uma pilha de assim, tijolos dentro, atrás de casa, aquele fica naquele matinho que está lá por cima, aquele tijolo lá e tal, tem que tomar cuidado na hora que for mexer nisso, manusear, madeira que esteja amontoada, que tem muita gente que tem aquelas madeirinhas no fundo do quintal, isso tudo é perigoso, ou não teria como esse escorpião se reproduzir ali, vindo de fora, enfim. Eu acho que é uma questão de tudo um pouco. Eu acho que a primeira coisa é a educação, né? E a educação, ela parte do princípio de que as pessoas começam a entender por que e para que de cada coisa. Então, vamos no outro tema, né? Qual é o papel da mata ciliar, que é essa mata na beira do rio, né? Sim. Ela tem um papel de manter um equilíbrio daquela região. Então, correto. Milton, naquela área ali, a gente tem diversas espécies de árvores. Tá? Nativas, tô falando das nativas, né? Não, nativas e não nativas. Existem também as não nativas. Em volta das espécies não nativas, eu vou ter ambientes inapropriados para que as espécies nativas se desenvolvam. Vou dar um exemplo que eu acho que o pessoal consegue ver muito bem nas praias, né? Onde tem aquele pinus, embaixo do pinus tem toda aquela folha bem fininha, né? Que o pinheiro tem uma folha que parece uma agulha. Ali não nasce nada embaixo. Peraí, vou aqui no Camacho. No contorno do grande loteamento ali do Camacho. No Camacho, em Laguna, Renato, em Itapirubá, em qualquer lugar que seja, Jaguaruna, onde tiver um monte de pinos, embaixo cai aquele fiozinho, aquela isso. folhinha que cai. Não tem nem folha, né? Só um fiapinho que cai, né? É uma folha em forma de agulha. Sim, né? Forma e de aquilo agulha. ali solta uma resina, solta uma substância. Não nasce nada ali. Dificilmente nasce alguma coisa. É muito difícil. Onde eu tenho muito eucalipto, embaixo do eucalipto vai cair a folha do eucalipto e dificilmente vai nascer alguma coisa. Nasce pouca coisa. O capim que nasce ali é ruim, não tem uma árvore que... Além disso, essas árvores, né, elas têm uma sombra muito grande. E planta sem sol não desenvolve. Então eu tenho uma substância que a folha vai liberar, as raízes vão liberar e a falta de sol. Então o ambiente ali fica inapropriado. Certo? Sim. E aí o que as pessoas... Tem o contraponto, mas depois assim... Pode falar. Amazônia, tudo fechado, tudo sem o sol poder penetrar. Por isso na Amazônia a gente tem aquelas árvores chamadas pioneiras, né? Que é aquela que nasce com quase que uma árvore bem estreita e ela cresce muito rápido para chegar lá no alto e abrir a copa. E o principal desenvolvimento na floresta amazônica é quando cai uma árvore velha, que forma uma clareira e aí se desenvolvem as plantas. E por isso que é tão difícil a competição na Amazônia e fazendo com que haja uma grande diversidade de espécies para poder se complementar. É isso que acontece. Ela sobrevive da própria morte, ela se regenera. Na hora quando cai uma árvore, é o momento que alguma árvore nova tem para se desenvolver. Então por isso que o desenvolvimento de algumas árvores na Amazônia é rápido. Porque quando tem uma clareira que tem sol, ela tem que utilizar o máximo possível de energia para poder crescer. E cresce como uma taquara reta. As árvores da Amazônia elas não crescem abrindo desde o início, elas crescem altas para depois abrir a copa. Lá em cima. Isso. Isso é uma adaptação da árvore. Isso é uma adaptação das plantas daquela estrutura. Por exemplo, uma das árvores de símbolo é a castanheira. Quem conhece castanheira é um tronco reto, longo, lá de 20 e lá em cima que abre a copa das árvores. Que loucura, né? Que coisa mais interessante. Isso acontece muito também com a araucária, né? A araucária ela é fechada, mas quando ela tem a capacidade de crescer, ela é uma árvore reta para poder chegar lá em cima e abrir a copa. Por que ela abre como se fosse um castiçal? Porque embaixo ela não consegue abrir os galhos porque não tem espaço. Mas a araucária em tempos passados, milênios passados, ela poderia estar em núcleos maiores, porque hoje ela é tão isolada assim, né? Nesses terrenos, assim, a gente vai para a serra... Tem assim, contra outro. Era tudo floresta de araucária, né? Inclusive tem uma espécie de araucária muito parecida com essa na África, né? Quando os continentes eram grudados, existem espécies de... O primeiro grupo de árvores do planeta são as que a gente chama de gimnospermas. São árvores como os pinheiros e as araucárias. Sim. Então tem uma árvore muito parecida com a nossa araucária no litoral o que é mais uma prova de que nós tivemos unidos, no momento, né? Tudo unidos quando foi a Pangeia.
Mas voltando à beira-rio e ao escorpião e ao mosquito. Então, a beira-rio, quando tem esse ambiente com diversas árvores, com uma árvore que domina, que é o caso da falsa seringueira, que é o caso do eucalipto... Que eram exóticas. Que são exóticas, elas dominam a região. Então, a diversidade de outras plantas e a diversidade de insetos, de outros animais, é baixa. Porque poucos animais resistem àquele tipo de ambiente. E, normalmente, os nativos, não resistem. Né? Então a gente vai ver de pássaro, vai ver muito pardal, que não é brasileiro, é europeu. De inseto a gente vai ver bastante aranha. Naquela região, como vai ter lixo, a gente vai ver rato, vai ver barata. Agora, quando a gente deixa as plantas nativas, a gente começa a mudar a diversidade. Isso é a mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que forma como se fosse um cílio. Os nossos olhos têm cílios, certo? Sim. Então essa mata em volta da beira do rio, a gente chama de mata ciliar. Quando a mata encosta num rio estreito, aí a gente chama de... Fugiu o nome. Mata de galeria. Então quando fecha é mata de galeria, quando sobe fica um de cada lado da mata ciliar. Então a mata ciliar, para ela ter uma estrutura, ela precisa disso. O que acontece nos terrenos? As pessoas tiram as árvores nativas, né? As pessoas mudam o tipo de vegetação e jogam resto de entulho, né? Jogam madeira, e naquele ambiente os nossos insetos nativos, as nossas espécies não conseguem se desenvolver. Então aumenta muito a quantidade de baratas, e isso às vezes facilita, como esse espaço não tem muita comida, a proliferação de algumas outras espécies, como é o caso do escorpião. Não é que reproduz um monte, é que o monte da região tem um restaurante de barata, um restaurante de insetos, um lugar para se alimentar, que é um núcleo, que é um monte de resto de construção ou de madeira, eles vão se reunir ali para se alimentar. A mesma coisa acontece com a gente, né? Se a gente for prestar atenção, ontem por coincidência eu passei no shopping, a quantidade de gente que tinha dentro do shopping era enorme, e em volta poucas pessoas. Mas por quê? Porque tinham o que fazer, né? Alguns foram comer, alguns foram no cinema, alguns foram na loja. Então a gente fala que quando tem um recurso, aquela população se aglomera. Então quando o escorpião tem recurso, aquela população se aglomera. Agora no caso da mata da beira-rio, quando a gente tira uma árvore dessa maior, como é o caso da seringueira, vai derrubar, vai quebrar, vai matar uma série de outras pequenas plantas no momento da retirada. O que se pode fazer, o que precisa fazer? Primeiro, há uma necessidade da cicatrização, né? Que é matar terminar de exterminar essa árvore e deixar que as espécies nativas voltem a ter o equilíbrio. Uma das coisas para fazer voltar a ter o equilíbrio é sol. Tu mesmo falaste que na Amazônia, que é tudo fechado, as plantas não desenvolvem. Então precisa desbastar um pouco, que é para ter a entrada de sol. E essa entrada de sol vai facilitar que essas plantas pioneiras nativas, que têm um desenvolvimento, cresçam e consigam se desenvolver. Quando a gente corrige isso, o que vai acontecer? Diversas espécies de aves, diversas espécies de lagartos vão começar a perambular por esses espaços de uma forma melhor. Aí não tem que ninguém lá dar cacetada e nem chamar a polícia para tirar o lagarto. Aí eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a entrar nos potes de água, vão começar a caçar, né? Vão fazer o controle, inclusive dos mosquitos, eles vão fazer o controle das baratas, eles vão fazer os controles do escorpião. Quem sabe nessas regiões, nessas áreas na beira do rio, começa a melhorar o tipo de espécie de ave que tem, aumenta a quantidade de morcegos que fazem um controle de uma série de plantas. Então, a retirada de árvores que são hoje prejudiciais e com o tempo o desenvolvimento da nova vegetação vai restabelecer a saúde da beira-rio. O nosso rio hoje, ele está doente. Tá, vamos lá. Ainda temos um minutinho aqui. Quando aconteceu o enchente de 74, nós perdemos toda a capa de proteção das barrancas do Rio Tubarão. Já não tinha muita coisa. Ficou tudo careca. Ficou tudo careca. A partir dali, e aí a gente vê essa densidade hoje de árvores que tem, a partir dali tivemos essa proliferação. Se plantaram árvores de crescimento rápido para poder fazer o controle e não deixar que toras e troncos entrassem. Mas essas eram exóticas? Eram. Todas exóticas. Esse foi o grande problema. Não foi problema, Milton, é que naquela época, com o conhecimento que se tinha, e é a mesma coisa em relação à vacina, se tomou uma atitude em relação do conhecimento que tinha na época. Hoje, depois de 50 anos, né, a gente consegue julgar, mas depois de uma cidade que passou por uma tragédia, onde pessoas morreram, o poder público tomou uma iniciativa. Naquele momento foi acertada.
Hoje a gente está tentando melhorar aquela iniciativa anterior. A gente não está dizendo Mas que já não estamos atrasados, então, nesse processo? Não, atrasados estão, mas vamos lá. Um tempo atrás, o Guilherme, o Meco, ele era o secretário do Meio Ambiente aqui de Tubarão, no governo do Olavo, e ele começou a levantar a pauta de cortar algumas árvores, quase arrancar o couro dele. Um abraço para o Meco. E hoje, nesse governo atual, e nos outros governos também foi feito algumas iniciativas para tirar algumas árvores, sempre a população vai lá e bate, né? Vem fazer crítica, né? Porque estão tirando árvore. Mas ninguém nunca sentou para perguntar e conversar dos motivos. Então, esse atrasado, pelo que eu conheço, desde o início do programa está se mexendo na Beira-Rio para tentar melhorar a condição. E cada vez que alguém tenta, alguém toma uma paulada. Então, pelo menos, só de programa são 10 anos. São 10 anos que está tentando se mexer e há 10 anos a população está reclamando de uma coisa que não sabe o que está falando. Ou seja, a população tem que ficar quieta e deixa os técnicos fazerem as coisas. Aí eu acho que o poder público pode vir nas redes sociais e explicar o que está acontecendo. Ou seja, falta um pouco de comunicação, falta um pouco de comunicação. Explica. Eu então já avisar, vamos mexer, vai ser feito tal coisa. Sim. Mas existe, há uma necessidade. E outra, está se cortando poucas árvores. Tem que se cortar mais. Tem que se tirar eucalipto, tem que se tirar pinos. E não é só da Beira-Rio, que se cada um olhar no seu terreno. Eu tenho uma malha de eucalipto que eu vou fazer de palanque. Tudo bem. Agora, eu tenho um eucalipto ou 2 perto da minha casa e eles não cumprem uma função. Há uma necessidade de se pensar em retirar para melhorar a condição do ambiente. Uma pergunta última aqui. Uma abençoada quinta-feira a todos. O Rodolfo Rodrigues pergunta o seguinte. O fruto pinhão é produzido pelo pinheiro ou pela araucária? Pela araucária, que é um tipo de pinheiro. É um tipo de pinheiro. É um tipo de pinheiro. Mais alguma coisa que você acha que ficou após? Tem uma do professor militante lá, mas vamos deixar para outro dia? Não, queria só mandar um abraço pro Davi Zabotti, o irmão da minha aluna Júlia Zabotti, que defendeu e ele foi lá me conhecer na FUCAP. Como é que foi isso? Um irmão da Júlia, essa é uma semana de TCC do curso de Medicina Veterinária da FUCAP, e aí a gente acaba recebendo os familiares, e o irmão dela, o Davi, que deve ter, sei lá, uns 10 anos, foi lá conhecer o professor Joares, que dá os parpites na rádio, e ele escuta a gente. Então, mandar um abraço para ele. As centenas de pessoas que mandaram aqui manifestações, algumas fazendo perguntas, outras fazendo colocações. Hoje já deu uma bola, já estourou o tempo, não dá mais para a gente continuar com o professor aqui, até porque temos outros convidados a partir de agora. Só um ponto, nesse sábado vai ter um evento, um simpósio sobre animais, cães e gatos. Vai estar nas minhas redes sociais, lá eu vou postar daqui a pouco de novo, mas vai ser um simpósio aberto ao público, então quem quiser interesse em ouvir e conversar, eu vou dar uma palestra lá e vão ter Aonde é que vai ser? Vai ser no prédio da UDESC em Laguna. Vai ser um simpósio nesse sábado a tarde inteira a respeito de bem-estar animal. Então vão ter várias pessoas trazendo temas, inclusive a respeito da questão da legislação do pitbull. A tua palestra, qual é o horário? Tu tem... eu não sei, acho que a minha vai ser às 3 horas, se eu não estou enganado. 15 horas. Vai ser sobre no auditório da UDESC em Laguna. Bem-estar para os animais ou para os humanos. A UDESC é aquela que dá a entrada ali de Laguna? Ali perto do ginásio. Assim que a gente passa na reta do lado do ginásio. Ali, né? Isso, ali. Vai ser acesso livre para as pessoas? Só tem que fazer a inscrição do evento pelo simpósio. E quem quiser ouvir um pouco de parpite, aparece lá no sábado. Muitos vão para Laguna no final de semana. Aproveita lá para eu ouvir o professor à tarde, lá bater um papo. Até mandar um abraço para o Marcelo, que me perguntou e conversou comigo esse dia sobre isso. Obrigado pela tua presença, tá?